Certa vez, quando Jesus estava ensinando no monte, decidiu explicar como devemos agir em relação aos necessitados. Então ele disse: Tenham cuidado de não fazer a sua justiça em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Bem, primeiramente é bom informar que em muitas versões a palavra dita por Jesus, que foi tzedakah, aparece como esmola, contudo a palavra original significa justiça social. A doação aos necessitados era uma orientação advinda de Provérbios 3, 27, que dizia: sempre que puder, ajude os necessitados. Assim, cada judeu tinha por obrigação contribuir aos pobres semanalmente com uma quantia em dinheiro ou de produtos segundo a sua possibilidade. E essa doação não era vista como ajuda, mas como justiça, pois o doador devia saber que não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação. E essa obrigação, embora voluntária, devia ser realizada até mesmo por pessoas pobres. A doação em dinheiro podia ser feita semanalmente via arrecadação comunitária para a Caixa dos Pobres, mas era possível também que essas doações fossem depositadas anonimamente no templo, num local especificamente reservado para doações anônimas. Ou seja, a primeira era pública e a segunda era secreta. Na forma pública, o doador anunciava que faria uma doação antes da sua entrega efetiva. Isso ocorria sempre por ocasião de alguma festa ou um evento público. Tais compromissos naturalmente davam prestígio ao doador, tanto com os pobres quanto com a comunidade. E os doadores acabavam recebendo os melhores lugares na sinagoga, o que representava uma honra. O problema é que essa opção acabava deixando o doador vaidoso, de tal forma que havia mais pessoas optando por essa opção que a outra. E era tanta a necessidade por aparecer e receber honra pública que, em muitos casos, tais promessas nem eram cumpridas. E era sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava justamente indicando que a vaidade era péssima e que, se o doador quisesse o reconhecimento imediato, devia entender que Deus não seria obrigado a compensá-lo no porvir. Na opção secreta, ao contrário, quem recebia não conhecia o doador e quem doava não tinha ideia do receptor. Isso não era feito para receber retorno, mas para garantir que os pobres fossem atendidos. Ou seja, o que havia era uma vontade legítima de ajudar, indiferente se alguém saberia ou da garantia de retorno. Era simplesmente pelo prazer de obedecer ao Senhor com amor. A posição de Jesus a respeito dessa forma era que, mesmo que ninguém soubesse da sua doação, Deus sabia e recompensaria o seu esforço, não pelo dinheiro, mas pelo amor que estava impregnado na doação. Esse pensamento afetou tão profundamente os discípulos que, mesmo depois que Jesus subiu aos céus, eles não permitiam que houvessem necessitados na igreja, vendendo seus próprios bens para atender tais pessoas. E tal prática não era vista como assistencialista ou paternalista. Os discípulos entendiam que o que estavam fazendo era simplesmente obedecer ao ensinamento de Jesus, ou seja, era um privilégio poder ajudar, não uma obrigação. Hoje, temos que ter o mesmo pensamento, afinal, sabemos que nada que temos é de verdade nosso, pois tudo é resultado das bênçãos que Deus nos deu. Assim, quando cedemos os nossos bens para ajudar os necessitados, temos que entender que o que verdadeiramente acontece é que Deus nos chama para perto dele e nos entrega aquilo para que levemos aos necessitados. Ou seja, somos apenas os privilegiados que, por caminharem perto de Deus, é que têm a possibilidade de receber essa missão. Isso sempre nos enche o coração de benignidade e amor, coisa que dinheiro algum consegue pagar, pois seremos sempre gratos a Deus por ter nos escolhido para essa missão.